Entrando um pouco nessa questão, que acaba envolvendo um pouco também o endividamento do agronegócio, o endividamento rural. Nós temos aí, você já comentou até em relação aos financiamentos, nós temos aí o crédito rural, enfim, outras questões, mas nós temos, e aí é uma área que eu acabo pisando bastante, né? Então acabo vendo esses números, nós temos uns números muito altos de endividamento, já vem de algum tempo, e agora, ainda por conta dessas outras questões, nós sabemos que isso talvez vai aumentar muito mais, né? O prognóstico é esse, né? O que você acredita, Gustavo? A gente sabe aqui que existe a falta de problemas, como teve estiagem, como teve essa questão do alagamento, mas você acredita ainda que existem algumas questões de gestão que precisa melhorar? Você acredita ainda que a forma que o produtor rural ele utiliza dos recursos talvez não seja tão gerindo da forma que talvez deveria gerir? Talvez também exista uma falta não é nem conhecimento, mas educação para isso voltada, porque como você falou, geralmente são produções sazonais que sofrem de intempéries Você sabe o que externos, planta, não enfim. sabe o que vai colher, né? Exatamente. É tudo agrega um pouco, mas para mim tem uma coisa que é a chave do endividamento, é a falta de seguro. Você tem uma indústria a céu aberto, você vai pôr a semente no chão, não sabe o quanto vai chover, quanto vai ter de estiagem, quanto se vai ter condições boas de colheita, né? Se vai ter condições boas de condução, inclusive. Às vezes um excesso de chuva você não consegue nem aplicar o defensivo. Então, é, o governo trabalha pouco em relação a isso, né? E o produtor acaba também muitas vezes não se interessando em relação a esse ponto. Então, você pega um mercado, fazendo um paralelo, né? Seguro de carro. A maioria das pessoas tem seguro de carro. O que isso gera? Isso gera que a seguradora ela tem dados muito precisos em relação a isso. Então você pega determinado carro dá mais sinistro, determinado carro roubou mais, essa cidade é mais violenta, aquela é menos e tal e tal e tal, e com isso ele compõe o preço, que é o prêmio, né? Ele compõe o prêmio de acordo com esses dados que ele tem ao longo de muitos anos. O Brasil não trabalha bem com o seguro rural. Então você tem ações no Estado, que são a subvenção ao seguro. Subvenção é que se tem o valor o teu seguro do carro, deu um valor lá, R$ 100. E o Estado vem e fala, sabe aquele seguro que é 100? Eu vou pagar 10 e você paga 90. Então se tem subvenção da União Federal, tem subvenção do Estado. Essa subvenção não existe uma garantia de acesso ao produtor. Então se faz o seguro do 100, que você acha que aquele seguro você não consegue pagar, ele é muito caro, mas você acha que o Estado vai te pagar 10, ou 20, ou sei lá quanto for, né? Só que o Estado não garante. Então você vai fazer o seguro 100, vai entrar numa fila para quem sabe o teu ele pagar os 10. O que faz? Qual é o resultado disso? Pouco seguro. Pouco seguro, pouco dado. Pouco dado, um prêmio às vezes mal aferido. Aí você tem um investimento no Estado, que se o Estado, União, investisse sem subvenção de seguro agrícola e viabilizasse o seguro, você ia aumentar os dados, as informações de sinistro, áreas, o que for. Então você reduziria o prêmio. A hora que você tem mais volume, você já reduz o prêmio naturalmente, a hora que você tem Sim. mais a pólice entrando. E aí você é a tal história dos Estados Unidos, de Manhattan. Você tem que investir para você colher. Você tem que plantar para você colher. Se não plantou, não vai colher. Então o Estado acaba não colhendo. E o Estado, inclusive, sairia do problema. Porque a hora que você tem um seguro eficiente, quem vai pagar a conta do problema que deu no Rio Grande do Sul? A seguradora. Quem vai pagar a conta do produtor é que a produção dele não foi suficiente para pagar, ele está inadimplente? A seguradora. Então daí você vai reduzir essa inadimplência a problemas de gestão que existem, a problema de não aplicar o recurso no local para onde ele foi destinado, que existe. Né? Você não pode dizer que é tudo as mil maravilhas. Sim. Só que é exceção e não é regra. Sim. Então, E vai pagar o preço, né? Quem não agir da maneira que tem que agir vai pagar o preço. isso. Gestão, Mas você sucessão e tudo mais. reduz em muito, né? Se você tiver uma boa subvenção. Então, esse é a chave para você ter uma boa produção no Brasil. Talvez estamos falando aqui que falta um ecossistema, porque tudo isso que você trouxe, até para o mercado ter interesse, né? Como você falou, não temos dados, como que o mercado vai atuar nessa, né? Sim. Mercado privado, seguradora, vou entrar nesse mercado. Como é que ela vai calcular o risco se Sim. ela não tem dado?
Quer dizer, qual é o dado de sinistro na região dos Campos Gerais plantando soja, tal região. E se ela tiver um bem, ela vai falar, eu não digo em Ponta Grossa, eu digo lá no Socavão. No Socavão, nessa micro-região do Socavão, aqui tem problema, aqui não tem. Então isso é dados. E volume que permite baixar o prêmio. Mas pensando nesse sentido, então nós estamos um pouco longe de melhorar essa Muito questão. longe. E os governos não têm colocado recursos de subvenção, porque fica mais, novamente, a parte política, ela é mais, é melhor politicamente você pôr, estamos investindo tantos milhões ou bilhões para financiar o produtor rural. A subvenção, ela fica meio... Não aparece, né? Não, o produtor, ele continua pagando o seguro. Agora não, ó, esse dinheiro que eu plantar aqui veio do banco tal que me forneceu, porque o Estado gerou um plano safra, e esse plano safra me beneficiou. A subvenção ele não vê com o mesmo olho. Então não dá o mesmo resultado político, não dando o mesmo resultado político, o interesse é menor. Mas aí novamente entra na mesma coisa que a gente falou. A hora que você tiver um processo bem feito, você vai reduzindo a dependência do Estado, e reduzindo a dependência do Estado, até você tem mais eficiência, só que politicamente, para aqueles que precisam do voto, você enfraquece. Sim. E falando do financiamento do agronegócio aqui, você falou do Plano Safra, Plano Safra 2023-2024, que os números foram 272 bilhões, né? Então ele é atrativo comercialmente falando para o governo quando ele noticia, olha, estamos fomentando o agro, mas a maneira que ele chega, a maneira que ele é utilizado, a maneira que vem sanando os problemas também não é bem e todos os governos usam esse discurso, né? E inclusive a população fala, mas o que vocês estão reclamando? 273 bilhões para vocês. Agora aí tem que separar o que é recurso obrigatório com juros subsidiado e o que é recurso livre. Então, quanto desse efetivamente o governo está subsidiando? Porque a hora que eu cobro um juro menor do que o juro de mercado, alguém vai ter que pagar a diferença. Então, no pequeno produtor, ele paga a diferença. Então, é muito do discurso. Isso tudo vai da onde? Vai da gente, população. Tem que estudar um pouquinho mais, tem que entender um pouquinho mais para a gente exercer o voto. E a gente está no momento de exercer o voto de vereador e prefeito. E esse voto de vereador e prefeito é a base para a campanha de deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. Então, o poder está com a gente. A gente não sabe, às vezes, utilizar o poder que a gente tem. O pessoal fala muito da questão de pecuária, de feira, né? Você pega um touro lá com 1.000 e tantos quilos, isso aqui, você pega o carinha, põe uma argolinha aqui no nariz do touro e conduz aquele animal que tem uma força enorme, que tem uma capacidade de fazer o que quer, mas quem manda nele? É o cara que está com o cabresto.